Olá pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais uma aula de matemática, quinto ano, capítulo 4, frações, volume e polígonos. Bom, nessa aula de hoje nós vamos começar com a retomada do conteúdo, que é a correção das atividades e a continuação do capítulo. A correção da atividade é da apostila, página 9, questão 10, nós vamos iniciar com ela. Em seguida, o caderno de atividades, página 29 e 30. Bom, a questão 10 dizia o seguinte: Giovana é artesã e fez estes vasos de cerâmica para vender em uma feira. Letra A. No primeiro dia da feira, Giovana vendeu 1/4 dos vasos. Como podemos calcular o número de vasos vendidos no primeiro dia? Bem, antes de vocês começarem aí a verificar a correção, vamos fazer algumas perguntinhas para que a gente possa desenvolver melhor a questão. Primeiro, qual é o total que foi dividido? Quantos jarrozinhos tem aí na imagem? Se a gente contar, nós temos 20 vasos, certo? Então, esse é o total, é o todo. Em quantas partes iguais o total foi dividido? Então, você pode perceber, na linha horizontal, nós temos que foi dividido em 4 partes, certo? Então, no primeiro dia, Giovana vendeu 5 vasos. Por quê? Em cada 4 aí, na horizontal, você vai ver que tem 5 vasos, certo? Na letra B, diz o seguinte: depois de mais 2 dias de feira, Giovana voltou para casa com 1/10 dos vasos que havia levado. Quantos vasos ela levou de volta? Então, o todo que a gente tem na questão são 20 vasos. Olha o denominador que a gente vai agora considerar, são 10. Então, a gente vai 20 dividido por 10 igual a 2. Ela levou 2 vasos. Qual a fração dos vasos ela vendeu? Então, o total de vasos foi dividido em 10 partes iguais. E a fração é obtida tirando uma parte das 10. Então, se eu tenho 10 partes, tiro uma parte das 10, então nós vamos ficar com 9 partes. Então, foram vendidas, portanto, a fração 9/10, ok? Dando continuidade, agora nós vamos para a primeira questão do nosso caderno de atividades, onde tem uma cruzadinha aí, que dizia o seguinte: escreva na cruzadinha a seguir cada fração por extenso. Então, vamos lá? A primeira fração, 2/3. A segunda fração, 1/2. A terceira fração, 7/8. Quarta fração, 1/5. E a última fração, 7/10, ok? Dando continuidade, vamos para a segunda questão, ainda do caderno de atividades. O retângulo abaixo foi dividido em partes iguais. Pinte nesta figura as partes que representam a fração cujo numerador é igual a 3 e o denominador igual a 8. Então, vocês iriam pintar das 8 partes, você iria pintar 3 e depois representar a figura. Que fração você representou na figura? Então, a fração representada, 3/8, ok? Na terceira questão, aí era um jogo, né? Vamos jogar, formando frações. Então, você iria jogar com alguém aí da sua casa, né, no momento, e depois a gente vai dar continuidade. Eu vou chamar a atenção de vocês para a leitura das regras desse jogo, porque a questão seguinte nós vamos precisar da regra dela para responder, certo? Então, vou fazer a leitura das regras do jogo. Materiais aí, dados do material de apoio e cartela com fração. Como jogar? Então, primeiro, reúna-se com um colega, destaque e monte os dados do material de apoio. 2. Com os números dos 2 dados, escreva no caderno as 36 frações que podem ser formadas, sendo o numerador sempre, olha aí, sempre menor do que o denominador. Guarda
esse detalhe. Terceiro, cada um em sua cartela deve escolher 8 daquelas frações e escrevê-la por extenso. Em cada rodada, o jogador lança os dados e ambos formam a fração, considerando o menor número como o numerador e o maior como o denominador. 5. O jogador que tiver essa fração em sua cartela marca um X sobre ela. 7. O jogo acaba quando um dos jogadores marcar todas as frações da cartela. 8. Se esse jogador marcou todas as frações corretamente, ele será o vencedor. E aí, vocês jogaram? Se divertiram um pouco? Então vamos dar continuidade à questão 4, e a gente vai precisar da informação desse jogo, certo? Então a questão 4 diz o seguinte: observe os números que saíram ao lançar os dados do jogo, formando frações. A Aline marcou a fração 7/2. Podemos dizer que ela marcou corretamente sua cartela? Por quê? Gente, a Aline não marcou corretamente. Ela quebrou a regra que diz que o menor número obrigatoriamente deve ser o numerador da fração. Então, a fração correta seria 2/7 e não 7/2, como a Aline marcou, ok? Dando continuidade, agora vamos para a questão 5. Na questão 5 diz o seguinte: recorte as figuras da aba e use-as para completar a tabela com os números e as figuras que estão faltando. Então, na primeira figura, nós temos a figura, a fração 1/2. E aqui a gente ia escrever com palavras 1/2 ou metade, mesma coisa, certo? Na segunda imagem, nós vamos ter a figura, não temos a fração e nem como se lê, mas tem como a gente saber? Sim. Como foi que a gente aprendeu? O denominador é em quantas partes a figura está dividida. Então, vamos contar quantas partes essa figura está dividida? Em 8 partes. Quantas partes está pintada? 7 partes. Então, a fração 7/8. Como se lê? Escrever com palavras a leitura da fração 7/8. Terceira figura, mostrada, nós não temos a fração, só temos como se lê. Nós temos aí uma figura dividida em 3 partes e 2 delas está pintada. Então, 2/3, certo? Na terceira imagem agora, também nós não temos a fração. Vamos colocar? Então, a gente aprendeu que o denominador é em quantas partes a figura está dividida. Essa figura está dividida em 6 partes. Quantas estão pintadas? Apenas uma. Então, 1/6 é a fração que representa essa figura. E como se lê a fração? 1/6. Ok? Aí também fala para você recortar, as figuras da aba. Na aba aí mostra o recorte da figura para você completar aí a imagem da tabela, certo? Dando continuidade, nós vamos agora para a questão 6. Pinte na figura a seguir uma fração que represente o inteiro. Então, nós temos uma figura, vamos olhar em quantas partes o todo está dividido. Então, quantas partes essa figura está dividida? Em 9 partes. Todas as partes da figura está pintada. Então, que fração representa esse inteiro? Então, a fração que vai representar o inteiro dessa fração é 9/9. Por quê? Porque a figura está dividida em 9 partes e todas as partes da figura está pintada, certo? Aí, a gente encerra a correção da nossa atividade, a atividade que foi passada para casa, e a gente vai dar a continuidade, a continuação do capítulo com a resolução de algumas atividades, certo? Então, vocês vão pegar novamente a apostila na página 10 e a gente vai resolver as questões de número 11, 12 e 13.
certo? Então vamos lá? Peguem a apostila, página 10, questões 11, 12, 13, eu vou resolver com vocês, certo? Dando continuidade ao mesmo assunto. Então, na questão 11 diz o seguinte: com a venda de vasos na feira de artesanato, Giovana arrecadou R$ 2.400. Ela usou 3/10 dessa quantia para repor seus materiais e o restante depositou em sua conta no banco. Quantos reais ela depositou? Bom, vamos fazer a leitura por parte da questão, certo? Então, primeira coisa, com a venda de vasos na feira de artesanato, Giovana arrecadou 2.400. Então, aí foi o todo que ela arrecadou, certo? 2.400 com a venda, dos vasos. Primeira pergunta, ela usou 3/10 dessa quantia para repor seus materiais. Então, o todo foi dividido. Vamos olhar a parte de baixo, o denominador da fração. Quantos foi dividido? Em 10 partes. Então, o todo, quem é o todo? 2.400 foi dividido em 10 partes, que é o que está considerado na questão, certo? Então, nós vamos fazer 2.400 dividido por 10, que vai ser igual a 240. Depois, a questão diz o seguinte: ela usou 3/10 dessa quantia para repor seus materiais. Se ela usou 3 dessa quantia, então qual é a quantia? 240, que a gente acabou de encontrar na divisão. Então, vou pegar o 240 e multiplicar por 3. 3 vezes 240 é igual a 720. Mas vamos para a pergunta final. Dessa quantia para repor seus materiais e o restante depositou em sua conta no banco. O restante, se eu quero saber o restante, então eu vou fazer uma continha de quê? De subtração. Então, quantos reais ela depositou? Então, ela gastou 720, se tinha 2.400, então eu vou diminuir, vou subtrair 2.400 menos 720, que vai dar 1.680, certo? Então, as continhas que vocês irão fazer aí primeiro, 2.400 dividido por 10, que foi o total de vasos vendidos pelo todo da fração, que é o denominador, que é igual a 240. Depois desse total, ela usou 3 dessa quantia, então 3 vezes 240, que deu 720. Do todo, ela gastou 720, então quanto sobrou? Quantos reais ela depositou? Então, ela depositou R$ 1.680, certo? Agora vamos para a questão 12. Na feira de artesanato de uma cidade, 128 artesãs estão vendendo seus produtos. Desse total de artesãos, 3/4 são da própria cidade. Quantos deles são de outras cidades? Então, vamos lá. O todo agora, vamos olhar a parte de baixo, nós temos que o total de artesãos é 128 e o todo é 4 partes. O todo foi dividido em 4 partes. Então, simplesmente a gente vai dividir 128 dividido por 4, que vai dar igual a 32, certo? Então, se 3/4 são da cidade, isso quer dizer que o que falta para o total? Se eu tenho 3/4, o que falta para completar? 3 para 4 só falta 1. Então, 1/4 dos artesãos é de outras cidades, certo? Então, 128 dividido por 4 igual a 32. 1/4 do total, 32 artesãos, são de outras cidades, certo? Dando continuidade, agora nós vamos para a questão 13, que já outra parte aí vai envolver centímetros, metros, milímetros, certo?
conteúdo que vocês também já estudaram e a gente vai dar continuidade agora. Você já sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso aí a gente já viu, que 1 metro corresponde a 100 centímetros. O metro é dividido em 100 partes, certo? Sabe também que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Marque X nas frases corretas sobre essas relações. Então, vamos para a primeira relação. 1 metro é 1/100º do centímetro. Isso é verdade? Não, né, gente? Contrário. Vamos para a segunda. 1 centímetro é 1/100º do metro. Aí sim, 1 centímetro é 1/100º do metro. A outra questão, 50 centímetros equivale a 1/2 do metro. Se 1 metro é 100 centímetros, 50 equivale à metade do metro? Sim. Por quê? Porque a metade de 100 é 50. Então, a gente também vai assinalar essa alternativa, certo? A outra questão, 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro. Então, nós temos que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, 1 milímetro é 1/10 de centímetros. Também está correto. E a última, onde diz 1 centímetro é 1/10 de 1 milímetro. Então, aí já é o contrário da questão anterior. Já dá para perceber, né, que está errado, certo? Dando continuidade, eu vou deixar aí para vocês nós vamos dar continuidade, a continuação do capítulo, né? E agora a gente vai iniciar o conteúdo de volume, certo? Que está aí na apostila de vocês, páginas 12 e 13, certo? Vamos lá, então. Volume. Você já deve ter visto o desenho de um cubo em que algumas linhas são pontilhadas ou tracejadas como este. Então, mostra para vocês aí na imagem um desenho de um cubo em que vocês podem perceber que tem algumas linhas desse cubo que ela está tracejada, que ela é pontilhada. As linhas tracejadas indicam as arestas do cubo, que ficariam ocultas se estivéssemos olhando para o objeto. Por isso indicam que o desenho de uma forma espacial de um objeto que tem volume, como este cubo de plástico, certo? Então, está mostrando para vocês aí a diferença das duas imagens, certo? Este é um círculo, certo? Todo mundo percebe que essa é a figura de um círculo. E nessa figura, o que o desenhista quer dizer com essa marquinha que pôs dentro do círculo? A gente pode perceber que aí na apostila de vocês, o desenho dessa figura, a bolinha está com umas marcazinhas. O que é que ela quer dizer com isso? Então, vamos lá. Esse é um recurso para dar a impressão de volume quando queremos desenhar uma esfera. Então, para você perceber que não é somente o círculo, certo? Já dá a impressão de volume, ser colocado para você entender como volume. Existem outros recursos que são usados para dar sensação de volume. Veja estes. Então, além desse exemplo aí, quando ele quer representar a imagem com o recurso para aparecer a sensação de volume, além desse primeiro que a gente vê na imagem com os risquinhos, nós temos mais esses dois. Na bola verde foi usado um efeito de luz e sombra. Na outra, além de luz bem na frente, as estrelinhas são maiores e vão ficando esticadas e menores acima, abaixo, à direita e à esquerda, certo? Diga aí, em que você pensa quando ouve falar em volume? E aí, o que é que você pensa quando escuta falar na palavra volume? Você sabe a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial? Qual é a diferença de uma figura plana
para uma figura espacial. A figura plana, ela não dá a sensação de volume. Já a figura espacial, ela tem volume, certo? Essa é a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial. Lembrando lá na imagem das bolas, quando for só o círculo, né, é a figura plana. E uma figura espacial, ela já dá a sensação de volume. Seguindo pistas. Vamos fazer uma experiência para entender o que é volume? Então, vocês vão realizar essa experiência em casa, certo? Vamos lá entender como é que vocês vão fazer essa experiência. Vocês vão precisar de 2 copos iguais de plástico transparente. Pode ser o copo descartável, certo? 2 copos de mesmo tamanho, certo? Você vai colocar água. Se você tiver o corante alimentício, você vai precisar. Se não tiver, também não tem problema. Dá certo sua experiência do mesmo jeito. E uma pedra ou um objeto pesado um pouco maior do que um ovo de codorna. Você pode pegar uma pedrazinha, certo? Um pouco maior do que um ovo de codorna. E 2 copos descartável e água, certo? Se você tiver o corante, você vai utilizar para dar cor à sua água. Você vai visualizar melhor o que vai acontecer na experiência, certo? Mas se não tiver, também não tem problemas. Dando continuidade, então vamos lá, para a gente entender o que é que vocês vão fazer. Então, coloquem um pouco de corante na água. Coloquem quantidades iguais de água com corante nos 2 copos e marque a altura da água. Depois que você colocar a água no copo, você vai fazer uma marquinha até onde você colocou a água, nos 2 copos, certo? Com cuidado, depositem a pedra dentro de um dos copos. Então, em um dos copos, com a mesma quantidade de água, você vai colocar a pedra que você pegou aí em um dos copos. E vai, no último quadrinho diz, observem o que acontece com a água do copo. E aí, vamos realizar a experiência? Façam aí em casa, para vocês perceberem o que vai acontecer no copo que você vai colocar a pedrinha, certo? Então, olha a primeira pergunta. Depois que você realizou a experiência, responda. O que aconteceu com a água do copo que foi colocada a pedra? O que foi que vocês observaram? Então, vocês podem perceber que quando vocês colocaram a pedra dentro do copo, o volume da água aumentou. Não é isso? Porque o peso da pedra deslocou uma parte da água e o volume ocupado dentro do copo aumentou, certo? Por que você acha que isso aconteceu? Bom, isso é porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? Então, se teve o peso da pedra, então aumentou o volume do conteúdo da água, tá certo? 2. Agora, verifique se o que você escreveu tem relação com isso que a personagem está dizendo. Então, olha o que foi que a personagem disse aí, no balãozinho aí ao lado. A pedra deslocou uma parte da água e o volume ocupado dentro do copo aumentou. Tudo a ver com a experiência, não é isso? Realmente foi isso mesmo que aconteceu. Bom, eu vou resolver essa primeira questão da sessão aí, vocês lápis na mão, certo? Para a gente dar continuidade. Então, na primeira questão diz o seguinte: podemos medir o espaço ocupado por um objeto usando cubinhos de madeira, por exemplo. Esses cubinhos, um material dourado, né, gente? Que a gente trabalha em sala de aula. O volume da pilha ao lado é igual a 5 cubinhos. Nós temos 5 cubinhos na imagem ao lado. São 2 filas de 2 cubinhos embaixo e mais um cubinho em cima. E qual é o volume desta outra pilha?
Para obter o volume da pilha, temos que contar os cubinhos que estão visíveis e os que estão ocultos, ou seja, que não está dando para a gente ver, certo? Então, há 2 filas de 3 cubinhos embaixo e 2 filas de 2 cubinhos em cima. Letra A. De quantos cubinhos da segunda pilha você consegue ver pelo menos uma face? Marque um X. Então, tá aí mostrando para vocês qual que a gente consegue ver pelo menos uma face, certo? Tá aí esse xizinho de azul marcado para vocês. É possível ver pelo menos uma face de 8 cubinhos dessa pilha. Então, marquei aí para vocês 8 cubinhos em que a gente consegue ver pelo menos uma face de cada cubinho, certo? Dando continuidade, nós vamos para a letra B, onde diz: quantos cubinhos estão completamente ocultos, que a gente não está conseguindo ver nenhuma face? Então, 2 cubinhos estão completamente ocultos. Letra C. A pilha com volume igual a 5 cubinhos tem 4 cubinhos na primeira camada e apenas 1 cubinho na segunda. Se você completar a segunda camada, que formato e volume terá essa pilha? Complete a frase abaixo com o formato e o volume total da pilha. Então, essa pilha, depois que você completar, terá o formato de um cubo com volume igual a 8 cubinhos. Letra D. Cada cubinho tem 1 centímetro de aresta. Quanto mede a aresta do cubo formado pelos 8 cubinhos? Se cada cubinho tem 1 centímetro, certo? E são 8 cubinhos, quanto mede a aresta do cubo formado pelos 8 cubinhos? Então, gente, mede 2 centímetros. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje e eu vou deixar aí também a agenda para que vocês possam realizar algumas atividades aí, certo? Bom, as páginas da apostila será a página 10, 11 e 14 da apostila e do caderno de atividades vocês vão fazer a página 32. Bons estudos, alguma dúvida? Pode me procurar no privado para a gente tirar as dúvidas e na próxima aula a gente inicia também com a correção dessas atividades e a continuação do conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula.